Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e eu tô aqui em casa hoje, estava ali no meu escritório preparando uma aula que eu vou dar semana que vem em Uberlândia, e a hora que eu estava selecionando alguns casos ali, eu comecei a acompanhar um caso de uma paciente de classe 3 que eu tratei, que finalizou o caso recentemente, e eu lembrei quando eu fui começar o tratamento dessa paciente, o que aconteceu que me fez despertar para querer falar com você agora, hoje. Foi um caso que é o seguinte, essa dica é uma dica que pode salvar você de grandes problemas. E eu tenho reparado que isso tem afetado, em média, isso é uma métrica particular da minha clínica, mas em média tem afetado 3% dos pacientes que me procuram. Isso significa que a cada 33 pacientes que vão fazer avaliação comigo, um paciente está nessa condição, ou a cada 100 pacientes, 3 estão nessa condição. E que condição que é essa, Beto? É o seguinte, quando você vai fazer a análise do seu paciente, quando você vai fazer o diagnóstico inicial, a avaliação inicial desse teu paciente, eu vejo que é muito comum os colegas olham para a maloclusão, não fazem uma análise da função dessa maloclusão, simplesmente identificam uma maloclusão estática de repente, uma classe 2, uma classe 3, diastema, giriversão, mordida cruzada, enfim. A maloclusão estática, não avaliam uma relação adequada da função da mandíbula com a maxila, e o que acontece? Acontece que o profissional, que o colega vai já pede uma documentação ortodôntica para esse paciente, né? Quando você não faz uma análise funcional, perdão, uma análise da oclusão funcional do teu paciente antes de pedir a documentação ortodôntica, você, na maioria dos casos, em 97% dos meus casos particulares, isso não tem problema nenhum. Mas em 3% desses casos, acontece o que aconteceu com essa paciente que era classe 3. Ela tinha uma postura, uma função inadequada dessa mandíbula, porque ela projetava a mandíbula para manter a classe 3 dela. Então, quando eu manipulei essa paciente, eu lembro como se fosse ontem isso, quando eu manipulei essa paciente, deixei ela relaxada, pus ela em relação cêntrica e pedi para ela fechar, essa paciente fez uma mordida de topo. E até então, lembro exatamente que ela chegou relatando que já tinha ido num outro colega, e esse colega falou que o caso dela era um caso cirúrgico, que ela ia ter que fazer uma cirurgia porque o queixo dela era muito grande, era muito para frente. Então ela foi no meu consultório para saber, para ter uma opinião diferente, né? Eu quero uma outra opinião, quero saber se precisa fazer cirurgia, porque eu não quero fazer cirurgia. E aí o que aconteceu? Quando eu manipulei essa paciente, a hora que ela fechou em repouso, ela tinha uma oclusão de topo. Isso significa que o tratamento dela foi simplesmente ortodôntico. A gente fez um tratamento ortodôntico e olha, não é o aparelho que eu usei que fez ela sair de uma classe 3 e para uma classe 1. Ela foi para uma classe 1 porque ela era uma paciente que dava para tratar com compensações. Não era uma paciente que precisava operar. E se ela fosse fazer uma documentação com aquele desvio postural que ela tinha, a documentação iria me enganar e aí provavelmente eu ia sugerir um tratamento cirúrgico. Nessas descompensações que a gente ia fazer, ia piorar a classe 3 dela, e sendo que no final ela não precisaria de cirurgia ortognática para se tratar. Então eu quero que você fique atento, que você fique presente para a análise funcional. Porque no caso, o que você faz numa situação dessa? Você manipula a paciente na relação cêntrica dela, faz um registro para ela e manda ela para fazer a documentação com esse registro. E muitas vezes você consegue fazer um pré-tratamento ortodôntico antes de pedir uma documentação ortodôntica. Já tive casos assim, recentemente eu estou tratando uma paciente que fez 2 meses de pré-tratamento ortodôntico, a gente tirou os desvios que ela tinha com esse pré-tratamento e aí sim ela foi fazer uma documentação ortodôntica e hoje eu estou tratando essa paciente de acordo com o diagnóstico e o planejamento ideal para essa paciente. Bom,
Se você não faz análise funcional adequadamente, é muito provável que isso aconteça porque você não tem esse conhecimento. Então eu quero agora te convidar para participar de um encontro online que eu consegui marcar com o cara que me ensinou a fazer análise funcional. Ele é o meu mentor na ortodontia, é o professor Dr. Mustafa Ahmad, e eu sempre falo dele porque ele é o cara que me inspirou a ser o ortodontista que eu sou hoje. Então, se você tem dificuldades em fazer análise funcional, ou de repente até não, eu sei fazer análise funcional, mesmo assim eu vou recomendar que você assista esse nosso encontro online. Então aqui embaixo, algum lugar dessa página que você está vendo esse vídeo, vai ter um botãozinho para você clicar e se cadastrar para o nosso próximo encontro online, onde a gente vai falar. Vai ser à noite, geralmente esse encontro é à noite, onde a gente vai falar sobre análise funcional. Eu e o Dr. Mustafa, provavelmente o Dr. Mustafa, ele entende mais disso do que eu, afinal, ele foi meu mentor nessa história. Então eu recomendo que você clique aqui, assine, é gratuito esse webinário, essa aula online, ela é gratuita, você não vai pagar, só que é limitado o número de pessoas. Então se inscreve e rápido, porque assim que as inscrições forem preenchidas, as vagas, não vai dar mais para entrar na sala de aula onde vai ter esse webinário, ok? Então, dá uma olhada aí, dá uma procurada nessa página, procura o botão de inscrição, se inscreve e não deixe de participar dessa aula que vai poder ajudar muito a você a não ter problemas com os seus pacientes, simplesmente pelo fato de estar fazendo uma análise da função adequada antes mesmo de pedir a documentação ortodôntica, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Nos vemos então aí numa próxima dica.